Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quinta-feira, 31 de maio. É feriado, mas nós estamos ao vivo e em cores aqui, trabalhando como sempre, para lhe deixar bem informado e bem humorado também. Eu passei um tempo fora, estava morrendo de saudade dos telespectadores, da bancada, em especial dos meus colegas, em especial do Gustavo Vitorino, que eu acho que já fazia, 3 meses que eu não via. É verdade, A né? gente foi acumulando férias, né, Gustavo? É, você tirou férias, aí eu saí, não. Não, eu Você saí de férias, férias. Aí quando eu voltei, você saiu, coisa e tal. Eu até perguntei quando essa senhora chegou hoje na Pampa aqui, eu digo, boa tarde, a senhora, eu conheço a senhora de algum lugar. É, exatamente, acho que a gente já se viu algum dia. Mas tudo vai voltando ao normal, inclusive a questão da gasolina, a greve dos caminhoneiros vai perdendo força, vai chegando ao seu final, as pessoas já não ficam tanto tempo na fila para abastecer o carro, a fila agora já está em torno de 20 minutos, mas teve gente já que demorou 2 horas para abastecer, quando conseguiu abastecer. O fato é que a greve realmente está chegando ao final, que o governo já anunciou uma queda no valor do diesel de, no mínimo, 46 centavos, e os postos de gasolina vão ter que colocar o valor do diesel no dia 21 de maio, o valor no diesel a partir de sexta-feira. Em contrapartida, tudo isso, eu fiquei fora durante 15 dias e aconteceram tantas coisas no Brasil, essa paralisação, as pessoas no supermercado desesperadas, querendo pegar todos os pães das prateleiras, me mandavam fotos, as prateleiras estavam vazias. Tudo isso aconteceu, mas tem uma coisa que aconteceu também, mas que não mudou. O ministro Gilmar Mendes. Ele continua da mesma forma, concedendo habeas corpus, mas dessa vez ele se superou. Foi numa audiência, Gustavo Vitorino, ali aquela audiência que a gente fala sempre, custódia. De custódia, ele concedeu um habeas corpus antes mesmo da juíza se pronunciar. Não entendi como é que ele conseguiu tudo isso. O seu Gilmar Mendes, ele está precisando... o comando do STF, eu confesso que esperava mais da ministra Carmen Lúcia, viu? Ela me decepcionou um pouco. Falaram tanto que a ministra Carmen Lúcia, uma mulher forte, que ia dar uma enquadrada geral, que ia, trazer o STF sobre um julgo da legalidade, enfim, mas não. O seu Gilmar Mendes continua fazendo, acontecendo lá, e ninguém peita o seu Gilmar Mendes. Ele de vez em quando provoca alguém xinga, bate boca, mas ele continua fazendo as dele. Eu acho que alguma providência tem que ser tomada em relação a esse cidadão, porque esse cidadão não tem condição de ser ministro da Suprema Corte Brasileira. Todo mundo está sabendo o que ele está fazendo, todo mundo está vendo o que ele está fazendo, ele faz escancaradamente. O exemplo do seu Barata lá é constrangedor, o Marne já relatou várias vezes aqui, e não acontece absolutamente nada. Ele não tem pudor, ele não se sente impedido, não tem constrangimento, deita falação, xinga todo mundo, xinga o próprio STF. Quer dizer, eu acho que alguém tem que tomar uma atitude com esse cidadão, porque esse cidadão está, como disse o ministro Joaquim Barbosa no passado, ele está destruindo a credibilidade na justiça brasileira. Ele está destruindo a credibilidade da mais alta corte do país. Então alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que peitar esse cidadão. Mas quem? Sim, mas alguém, esses ministros que foram atingidos e xingados... O Barroso já tentou. Pois é, mas esses que foram atingidos e xingados por ele, o Barroso, o Marco Aurélio, teve mais gente que foi xingada por ele, a própria ministra Rosa Weber já foi ironizada por ele. Esses ministros têm que se reunir, aqui, vamos tirar esse cara daqui, porque está demais. O cidadão não tem condição de ser ministro da Suprema Corte Brasileira. Vende uma imagem de saber jurídico que não existe. Os livros dele são de uma mediocridade constrangedora. É dono de um curso que recebe verba pública aos milhões. O curso dele, a escolinha dele lá, a universidade dele, o instituto não sei o quê, recebe contribuição de empresas, contribuições milionárias de empresas dando contribuição milionária, doação milionária para um instituto de direito de um ministro que mais cedo ou mais tarde vai julgar essas empresas na Suprema Corte. Ele não se sente constrangido, nada acontece. Eu queria que o doutor Ruxo, como jurista, falasse sobre isso, porque, não dá, alguém tem que tomar uma atitude. O Congresso está
Congresso está todo... Congresso está debaixo da mesa, todo mundo assustado. Debaixo do quê? Está debaixo da mesa, está assustado. entendi outra palavra. Eu também, completamente. Eu disse, o que está acontecendo? Não, o Congresso está debaixo da mesa, está com medo do Gilmar, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai cair na mão do Gilmar para ser julgado. O Gustavo já disse que os ministros estavam embaixo da mesa. Agora o Congresso vai faltar mesa para brigar todos. Ei, Ruschel, eu gostei dessa. Porque eu estava bem curiosa para saber como seria a bancada com o Ruschel e com o Gustavo Vitorino. Lembra que a gente ficava falando, quando o Vitorino falar, o Ruschel não vai conseguir mais falar, ou só os dois vão falar no programa. É uma injustiça. Agora ele chamou o Ruschel para falar exatamente sobre Olha o como Gilmar. eles estão fazendo um programa paralelo. Ele melhorou com as férias. Começou legalzinho. Eles estão fazendo um programa paralelo, falando só entre os dois. Sério? É verdade, foi. Ontem foi verdade. Eu sou Quero que tu contenha hoje. Mas, dona Carla, Frau Carla. Pronto, te cortou. Frau Carla. Não, mas é 30 segundos. Uma amiga sua me confidenciou que ficou muito triste, porque a senhora que estava... Todo mundo sabe que a senhora foi para Paris, junto com o seu doutor Guilherme, com toda a sua família, a sogra, toda a entourage, Papagaios, cachorros? E no auge da crise que a senhora se referiu, não tinha pão. Então as pessoas iam para a padaria e a senhora posou numa fotografia com uma baguete debaixo do braço. Uma baguete debaixo do braço. É verdade, parecia uma parisiense. A baguete debaixo do braço, com tomatinho, né? Cereja e tudo mais. Deve ter feito sucesso. Mas sabe que durante esse tempo eu fiquei afastada das notícias. Realmente, é claro, quando a situação piorou e começou a ficar bem complicada, eu tinha... conhecimento do que estava acontecendo e dá uma tristeza muito grande, porque a gente está vivendo... Os jornais de Paris noticiavam isso? Pouco. Porque o que a gente está percebendo, assim, quando a gente está numa outra civilização, numa civilização que dá certo, né? Num país que deu certo e que vive a vida de uma forma completamente diferente, Marcos. Os valores. Os valores são diferentes. As pessoas, por mais que diga, assim, que o parisiense, ele é um pouco arrogante, até é, mas a gente consegue quebrar o gelo, mas ele é bem educado, ele se refere... S'il vous plaît, monsieur, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bonjour, sempre. E assim, ó, os mais velhos, eles têm muito respeito com as pessoas mais velhas. O que eu percebi também? Nos parques, e aí eu lembrei do Marne todas as vezes, as pessoas levam cadeiras ou sentam nos bancos e levam o seu livro. Ninguém usando o celular. E as pessoas tendo aquela leitura. Então, tomando banho de sol, parece que apreciam, parece que o tempo passa diferente. Eles apreciam, trabalham e tudo mais. Lá tem feira de livro na rua, assim, todos os dias. Exatamente. Então, foi uma experiência maravilhosa e aí dá uma tristeza muito grande, porque do outro lado tem o nosso país passando por tudo. E enquanto a gente anda de trem em Paris, a gente vê o nosso país parado em função da greve dos caminhoneiros, que tem as suas reivindicações. A gente não pode, né, deixar de não levar em consideração isso. Mas a gente vê que a gente está na mão apenas do transporte de cargas modal rodoviário foi uma opção que o Brasil não mudou, né? Não mudou, exatamente isso. Então, que assim, a gente podia... Um país do nosso tamanho, como que a gente não tem ainda uma malha ferroviária? Como não se investiu nesse... Então, a gente percebe que a gente poderia ter crescido muito, mas que a gente não cresceu em função de muitas coisas, inclusive da nossa corrupção. A gente pega um trem em Paris e em 4 horas e meia, 5 horas está em Frankfurt, atravessando os Alpes franceses, amigo. Não, a gente faz toda a região. E não é trem, é trem. É trem. É trem. Sabe? Aí um país continental como esse, a gente não vê investimentos nesse sentido. E olha, por incrível que pareça, nós regredimos na nossa malha ferroviária por falta de investimentos. É verdade. Mas agora vamos passar então a palavra para o Ayrton Ruschel. Qualquer primeira manifestação que passe por uma saudação especial à volta da nossa Olha, Carla, que honra. Seria um equívoco. Segundo, dizer que exasperava minha inveja a cada foto que publicavas no Instagram. Ai, não, e eu lá curtia inveja, por favor. A dona Carla circulando por Paris total. A inveja está em Paris ou está com a Carla? Estava em mim. Eu estava tomado de inveja. Estou confessando publicamente. Estou confessando publicamente. Que nem tipo a Carla. Não estava com inveja do marido dela. Estava com inveja dela. Não, de estar num outro país. Então, cara, seja bem-vinda, querido. Segundo, eu quero dizer à minha produção que no último feriado, doutor Gustavo, eu pensei que iria passar a desfilar as minhas camisetas mais modernas, já que não é feriado e, portanto, não uso gravata em feriado só para trabalhar. Eu vim com uma camiseta mais despojada e fui censurado.
e fui censurado que não estava. Então hoje me recuperei, não, estou sóbrio, estou com uma cor. Está muito justo. Tem calma, o Chicão já veio com até camisa de dormir aqui. O Chicão é o último playboy que Porto Alegre nos reserva, é diferente. Não, mas pode ser playboy, mas não precisa vir com pijama. Não, então eu não quero... Vim com regata já, Eu não quero ter a pretensão. Não estava. Terceiro, acumulei os assuntos aqui, dona. Terceiro, no dia de ontem, cara, eu trouxe, casualmente, o ministro Gilmar Mendes tinha soltado mais 2, e eu trouxe a contabilidade, estavam em 14 presos da Lava Jato que ele Falaste já do Paulo Preto, então? Então, todos foram falados. Então, eu vou evitar tautologia e vou só assinar com o relator e fazer das palavras do Vitorino as minhas. E dizer o assunto que tu abriste o programa, e esse sim eu quero dar sequência, porque me impressionava muito como esses 46, e até foi matéria minha ontem, como esses 46 chegariam na ponta, né? E finalmente foram divulgados os critérios. 46 centavos 46 centavos chegariam na redução, porque deveria haver uma data de corte. É isso que eu cobrava e foi a minha manifestação. Amanhã. E hoje saiu. Na verdade, foram publicadas, então, as medidas já no Diário Oficial, hoje, exatamente sobre as reduções. O dia de corte é o dia 21. Né? O dia 21. Então, quem praticava este preço no dia 21, por exemplo, se ele praticava 3,46, ele terá que cobrar 3. Essa é a coisa. Bem, mas é tabelamento de preço? Não, se adiantaram a dizer, não haverá tabelamento de preço. Porém, haverão equipes de fiscalização, órgãos de fiscalização, depois a gente examina mais adiante, eu peguei quais serão esses órgãos aqui, para que isso volte a funcionar. Mas então, essa é a notícia boa. Realmente, há um marco, há um número definitivo, há como se aferir isso dentro dessa esculhambação toda que foi esse período. E quem é que vai pagar essa conta? Nós. Isso é outra matéria. Então vamos continuar com a matéria. Eu quero saber quem é que vai pagar toda essa conta. Eu não queria atropelar as matérias, mas aqui, primeiro, a equipe de fiscalização ainda que vão fazer isso, né? A Secretaria Nacional do Consumidor, o CAD, Ministério Público Estaduais, os PROCONs estaduais, Agência Nacional do Petróleo e a Advocacia Geral da União. O que é isso? Isso é para garantir a estabilidade do setor do diesel e fazer com que, então, sejam reabastecidos os produtos e essa matéria esteja definitivamente superada. As questões da matéria, tu também não acompanhaste, houve uma sequência. O ministro da Fazenda deu uma declaração de que haveria aumento de impostos, foi desmentido e recuou, ele levou um xingão do governo e recuou, né? Então o governo está se reunindo para definir ainda as rubricas que serão aferidas, mas disse que não haverá e sim redução de descontos, né? E a primeira que nós vamos examinar depois é a desoneração da folha de pagamento, que é uma matéria específica que envolve 59 setores, 39 empresas. Nós podemos avançar. Eu não quero me adonar da palavra e devolver para o grupo. Ai, como estão comportados hoje. Terminou a Voz do Brasil, agora eu vou dar E a gasolina? A gasolina ficou mais cara porque... Voz do Brasil, tu não vai... A gasolina ficou mais cara por falta de vergonha na cara. Tu viu que ele me chamou de Voz do Brasil. Ficou mais cara por falta de vergonha na cara. Brasil. Ficou mais cara a gasolina por falta de vergonha na cara. Está quase R$5 o litro da gasolina. Não tem como outra explicação. Chicão, olha aqui, ó. A gasolina sai custando 2,067 da refinaria. Até ali é responsabilidade da Petrobras. Saiu da refinaria, o problema é com o governo. O que explica o combustível sair a 2,067 da refinaria e custar quase R$5 na bomba? Então, nessa hora vem deputado, político, senador, a dona Graziotin, ontem, essa senadora lá, apresentou o pedido de CPI, vamos investigar a Petrobras. Sim, a Petrobras tem problemas, mas a Petrobras é de hoje, né? A menor culpada dessa sacanagem na gasolina. E sabe quem é que levantou isso, Chicão? Nós dois. Há 4 anos atrás, quando dissemos, olha... estão passando de 25% para 30% de CMS sobre a gasolina. Foi verdade, foram os dois. Mas... Lembra que a gente armou uma encrenca que isso vai inviabilizar o Rio Grande do Sul? ICMS do Rio Grande do Sul é mais caro, ICMS sobre a gasolina, sobre as telecomunicações. A gente disse aqui, a conta ia chegar e está chegando. E o PIS/COFINS também, o PIS/COFINS também, que duplicou. O cara, eu não vejo ninguém falar isso. Eu vejo outras emissoras, todo mundo, porque não sei o quê, porque o governo do Estado está avaliando. Não tem que avaliar nada, é sacanagem, tem que baixar imposto.
Vou repetir, sai da Petrobras, sai da refinaria, custando 2,067 a gasolina. E chega na bomba quase R$5. A sem vergonhice tá da porta da Petrobras para fora. Ah, pode reduzir custo da Petrobras? Pode e deve. Tem que acabar com os jatinhos da diretoria, salários de 6 dígitos antes da vírgula, de diretores, acabar com aquela farra, acabar com a corrupção. Mas a grande sacanagem tá da porta da Petrobras para fora. E isso ninguém fala, ninguém investiga. Ninguém vê onde vai parar esse dinheiro. Ah, porque para um pouquinho, desde quando o Estado tem que ser sustentado pela gasolina? Mas aqui no Rio Grande do Sul é pelo EPTC. Agora, se tu troca de pista, é 195 pila, cara, se tu não dá o sinal. Se tu vai para outra pista, é mais 195. Tu leva 400 pila. Pois é, mas ele tá falando... Bonita, a viagem para Paris, valeu aí. Valeu? Ele tá falando, pois é, não entendi. Mas é mais ou menos... Pedrada ao vivo pode... Não, é mais ou menos a mesma coisa que tu tá dizendo no fator local que eu tô falando. Eu quis fazer uma coisa... Não, só tô elogiando a colega aqui. Não, vamos parar com isso. Sou amigo dela. Que isso, para aí, querido. Não, é que ele tava falando... cara agendado até setembro, tá? Que isso, cara? Agenda cheia, lotado, calendário. Até setembro? Preenchido. Aquela é uma amiga minha. Até setembro, tem umas 9 audiências na Justiça, umas 15. Depois não, mas assim, no caso, ele estava falando do preço da gasolina e tu falaste da EPTC. Porque o EPTC sustenta as coisas do governo aqui no Rio Grande do Sul. Não, as multas EPTC é... Ah, não é nada, não é nada. Não é nada, Chicão. No bolo não é nada. O combustível, a gasolina, é que alimenta... No Estado. Milhões, o Estado... O Estado, explica para ele, mano. O Estado... explica para ele. Então, assim, ó... Atrapalhou. Agora, o Estado sólido, líquido ou gasoso? Sabe o que me irrita mesmo, cara? Sabe o que me irrita mesmo nessa história? É o seguinte... É que eu ouvi uma frase, não vou dizer de quem, que foi de uma grande autoridade do Estado. Pode dar o nome da autoridade? Não posso, porque é meu amigo pessoal. Gustavo, eu posso dar uma pista, ele é um grande sociólogo. Eu não conheço sociólogo, tem sociólogo o Rio Grande do Sul, o Brasil já é um país socialista. Eu vi você falar no programa que lá nos Estados Unidos disseram para você que o Brasil já é visto como um país socialista. Eu vou dizer mais, eu vou mais longe. Nós já somos uma Venezuela, só não quebramos ainda porque somos muito grandes. Quer um exemplo disso? Quero. O governo faz ameaças agora, mandou prender dono de empresa, de transporte, porque... eu ouvi hoje a gravação de um cidadão lá de Caxias, lá que foi preso, ele disse, olha, o fulano, tem uma barreira lá, os caras... Acho bom tu parar de transportar esses milhas, esse negócio aí, porque os caras, tira os caminhões dessa... O cara está preservando os caminhões dele. Foi preso. Porque as companhias seguradoras não pagam. Convulsão social, as seguradoras não pagam. Tem uma cláusula lá que impede a seguradora, que dá a alternativa de não pagar. Eles chamam de lockout. Lockout. Para aí, o cara está preservando os caminhões dele, o cara está querendo tocar fogo no caminhão dele, virar o caminhão dele. Aí prenderam o cara porque o cara fez lockout. Para um pouquinho. E esses sindicalistas que vão para o meio da rua, vão para a televisão, para a rádio e convocam e quebram os stedlings do MST, essa coisa, que fazem isso aí, ninguém prende. Aí o empresário que quer preservar o seu patrimônio, preservar o seu caminhão, querem prender porque fez lockout. O cara está preso na Polícia Federal. E bandidos que fazem arruaça e provocam convulsão social, estão soltos dando entrevista e discurso por aí. Nós já somos uma Venezuela, não quebramos porque somos grandes. Nós temos uma casta na máquina pública que aplica regras exacerbadas, vão acabar com a iniciativa privada, vão acabar com o empresário no Brasil, fazendo isso exatamente como a Venezuela fez. É que o Brasil é muito grande, não conseguiram ainda, mas nós já somos um país socialista e estamos a caminho da venezuelização. Só para constar... Eu fico bem feliz porque quando estourou essa greve, eu fui o primeiro a defender aqui que não acreditava em lockout, né? Achava que isso era argumento Vocês chegaram de a explicar o que é lockout? Lógico. A coisa estourou e a primeira manifestação do governo, que tem que separar duas manifestações do governo. O primeiro acordo, quando o governo tateava e estava completo, nem ele dimensionava o tamanho da crise, ele celebrou um primeiro acordo e anunciou como se tivesse selecionado, ele pegou 10% dos caminhoneiros lá e achou que estava celebrando um acordo. E o que se viu, ninguém se mexeu, né? E os próprios ministros estavam saindo em viagem, ninguém estava levando a sério o tamanho da bronca que tinha. Quando o governo dimensionou isso, ele, ao invés de assumir sua própria incompetência, ele procurou responsabilizar caminhoneiros, setores, e aí surgiu a questão do lockout. Mas a mim nunca
impressionou, e essa bancada de fazer justiça a mim desde o primeiro dia, porque eu não imagino que um empresário que viva dos seus caminhões e do seu faturamento vá preferir ficar 10 dias parados com seus caminhões não faturando por questões políticas. Eu não imaginava, né? Ou tentar obter aumento de frete quando não há circulação, portanto, de nada adianta aumentar o frete se não há circulação. Então, eu fico feliz de te ouvir, Gustavo, porque realmente nunca comprei a ideia do lockout mesmo, achei que foi argumento do governo. Não, aí tu tem que dar um parênteses. Quem falou do lockout foi a Polícia Federal, que é idolatrada por todo o Brasil. Não, a Polícia Federal investigou a ordem do governo. E viu que tinha 30 empresários que estavam fazendo lockout. Sim, mas os caras falaram, Chicão, tu tem um caminhão de R$1 milhão rodando carregado. Isso. Tu tem R$1 milhão o cara sendo ameaçado, vão tocar fogo no caminhão, tu não manda o cara tirar o caminhão da estrada? Eu mandaria. Mandaria, lógico. Eu mandaria. É patrimônio. Porque depois toca fogo no meu caminhão, o segurador não vai pagar. Quem é que vai pagar? O governo? Mas o seu Padilha? O seu Marão? O seu Demi e a turma deles? Gustavo, a Polícia Federal vai pagar o caminhão da para fogo? Advocacia Geral da União. Mas é a Polícia Federal. Todo mundo diz que é a melhor polícia do mundo, foi ela que fez. Eu não vou brigar com a Polícia Federal. Eu não vou brigar com a Polícia Federal. Eu só dizendo que estávamos num estado de anormalidade e isso, para mim, soava como argumento de governo. Os órgãos que estavam supérfluos ao em volta, cada um fez o seu serviço. Eu não vou brigar com órgão nenhum. Eu só estou dizendo que não me soava como que um empresário que vive do lucro, né, fosse ter interesse em ficar parado. Ou ele não vai ter que pagar as prestações do caminhão agora dele, porque esses 10 dias há um vácuo para essas empresas também. Mas esses caras têm fonte de pagamento. Lógico que terão que remunerar seus funcionários. Os caras perderam 10 dias de faturamento esse mês. Aí o cara vai dizer que o local pode ter. Não, eu admito. Engenho não tem, né, Gustavo? Mas para um pouquinho. Os caras estão tacando fogo no caminhão, virando caminhão, quebrando para-brisa, matando o motorista, como mataram lá em Roraima, coisa e tal. Pô, ele não tem cobertura de seguro. A Polícia Rodoviária Federal não tem condição de dar segurança. O Exército não dá segurança. Ninguém dá segurança. Pô, cara, eu tiraria os meus caminhões. Eu digo, sai tudo da estrada. O que estiver perto de um depósito, bota dentro do depósito e fica quieto lá. Quando acalmar, vocês voltam a rodar. Eu vou arriscar meu patrimônio? Pra quê? Pra depois vir ministro, secretários e aspones lá em Brasília fazer gracinha da entrevista coletiva. Porque o lockout, porque os empresários... Tudo é culpa dos empresários. Tudo é culpa dos empresários. Enquanto isso, Alexandre de Moraes, dá 15 dias para 96 empresas pagarem 141 milhões em multas por bloqueio Já tocamos o Paulo também, que está fora da casinha. Esse já foi. Esse já passou checklist. Esse já foi examinado pelo Banco da Atualidade. Vocês estão entendendo de onde vem a coisa? Quando eu estou falando que nós já somos uma Venezuela, não quebramos porque somos muito grande. Aquela casta em Brasília, porque a Venezuela tem uma casta, né? Tem uma casta. Em torno do Maduro tem aquela turminha dele, que é o Judiciário da Venezuela, a Comissão Eleitoral da Venezuela, a Suprema Corte venezuelana. Só não tem poder legislativo, porque ele mandou fechar o troço lá. Todos passando fome. Não, esses passando fome não, esses estão muito bem, amigo. Esses estão muito bem. Quem está passando fome é o povo venezuelano. Aqui no Brasil está indo para o mesmo caminho. Eles vão quebrar as empresas, os empresários vão tirar dinheiro do Brasil, vão montar negócio no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Uzbequistão, Turquistão, sei lá onde estão. Vão se mandar daqui. Porque não dá. Empreender hoje no Brasil, o cara passa a ser alvo, o cara passa a ser alvo de politicagem. Depois eu queria falar de educação. De caminhão é politicagem. Deixa que eu ler, antes de passar a palavra para o Marne, alguns e-mails, atualidades@pampa.com.br, e esclarecer que o WhatsApp está com Gustavo Vitorino, hein, Gustavo? Eu só leu o que interessa a ele. Boa noite, Carla. Que bom tê-la de volta ao programa. Brasileiro que é explorado pagando impostos exorbitantes deveria ter como exemplo a greve dos caminhoneiros e reivindicar junto a políticos e governantes seus direitos, especialmente em se tratando de saúde, educação e segurança. Dilon Camilo, de Canoas. Obrigada, Dilon. Sobre transporte rodoviário de cargas, a Denise fala o seguinte: boa noite, prezados amigos da bancada. A greve dos caminhoneiros e seus infiltrados parece estar chegando ao fim. Porém, ainda insistem que o desabastecimento generalizado e todos os demais percalços que o povo brasileiro vem sofrendo nos últimos 10 dias são culpa dos caminhoneiros. Porém, considero responsável por
essa situação o governo atual e dos últimos 50 anos, incluindo a ditadura militar, que implantou um modal preferencial para o transporte no Brasil através de rodovias, em detrimento à utilização de ferrovias e hidrovias. E os governos que seguiram, sejam social-democráticos, democráticos populares ou os que ascenderam ao poder através de estratagemas políticos, mantiveram essa situação por motivos lucrativos, de interesses corporativos políticos. Enfim, menos verificando e provendo os interesses dos cidadãos como um todo. Saudações, Denise de Bagé. A dona Denise acertou. Quem é que não sabe que a Petrobras é caixa de político ladrão? É só ver aí as ações que estão na justiça. Ah, mas não sei o que... Tá, mas... estancaram a sangria e continuam dando prejuízo, então continuam roubando. Gustavo, as últimas 10 condenações que nós noticiamos aqui na bancada, todas eram ligadas à Petrobras. Precisa dizer mais alguma coisa? Dona Magda, como o seu Mário vai mudar de... Eu só quero terminar com você de volta no assunto. A dona Magda está de férias. Errou. Agora ficou até vermelho. Foi bom, porque quem vai falar é o Marne agora. Bom, agora eu gostei. Muito bem. Agora é o Marne Barcelos. Quero falar um pouquinho de educação. Dias atrás eu trouxe aqui um livrinho. Eu sempre chamo os meus livros de livrinhos, um livro da Clarice Lispector sobre o selvagem coração da vida. É um livro pequeno, de 200 páginas, uma edição raríssima. Em 1963 foi o primeiro livro publicado pela grande e maravilhosa Clarice Lispector, introspectiva, falava baixinho, né? Era uma espécie de tugido, né? De tão baixinho que ela falava. E ela coloca nesse livro uma frase do Joyce que eu acho espetacular. Ele estava só. Estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Que é uma frase, um aforisma do grande James Joyce, onde ela se baseia, toda a história, todo esse romance, ela conta a história de família e de amores vividos naquela época, década de 40. E, na sequência disso, eu quero falar do ensino superior brasileiro. A USP... Tem isso aqui. A USP está em 77º lugar no mundo como grande universidade. 77º lugar, na lugar 77. E no Brasil, aqui o primeiro lugar é a USP, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, terceiro a Universidade de Campinas, quarto a outra de São Paulo, a Unesp, a Universidade Estadual Júlio de Mesquita, e em quinto lugar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 16º no Brasil, a Universidade Federal de Pelotas, né? Mas o que para mim não é nenhuma surpresa, para o Vitorino que viveu lá nos Estados Unidos durante muito tempo, então não é nenhuma surpresa, é que as 3 maiores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. Por que será, né? Por que será que os Estados Unidos dão certo? Em primeiro lugar, Harvard. Harvard. Não, mas nós temos brasileiros que vão visitar sábado lá. E passam na frente dos prédios. Pós-graduação. Chegam aqui e dizem que fizeram curso. Em segundo lugar, Stanford. Em terceiro lugar, a MIT, né? A Massachusetts Institute of Technology. Terceiro, exatamente as mesmas posições do ano passado. Exatamente o mesmo do ano passado. Por quê? Essas universidades são colocadas numa coisa chamada disciplina. O aluno competente, o aluno que estuda, ele vai passar e ele vai se dar bem na faculdade. Senão, rua, o senhor não quer estudar, o senhor vá para outro lugar, o senhor faça suas farras, faça o que o senhor fizer, porque nos Estados Unidos não tem esse paternalismo que nós temos aqui, essa coisa, né? O filhinho, não, vai trabalhar, vai fazer a sua vida, lá tem que trabalhar. E esses universitários aqui de Stanford, Harvard, etc., que eu estou falando agora, nas suas horas vagas, eles vão trabalhar para se sustentar. As moças serão garçonetes, os jovens irão limpar latrinas e assim por diante, porque não é feio trabalhar nos Estados Unidos. E são todos filhos de pessoas, muitas vezes, milionárias, que colocam seus filhos nessas universidades. Esta é a pequena diferença. Então, o que sugere para nós, no Brasil? Que ninguém quer estudar, todo mundo só quer arenga. É o país que nós estamos vivendo. Então vamos pegar 250 milhões de neozelandeses, botar aqui e pegar 250 milhões de brasileiros e botar na Oceania. Só que só vai mudar daqui a 200 anos. É cultural. O Brasil não dá valor a isso. Chicão, eu tirei 2 faculdades, ninguém dá valor, Chicão, as coisas mudam. Eu acho que nós temos que tentar mudar. Nós não podemos desistir do nosso país. Eu e você, nós não vamos ver o país que a gente sonha. Muito menos eu. Nós não Olha, vamos. O Marne também não. Interesse, como a Coreia do Sul talvez a Carla e as filhas dela vejam.
Mas eu, você, o Ruxo... Me deixa fora dessa, eu tô com esperança, né? Não, você é um senhor de certa idade também, não vem? Não, tá esperança, né? muito livre. Eu tô comendo muito frango, muita batata doce. Que adianta isso? Com aquele chuca dele, ele acha que vai longe. Assim, ó, o que nós temos que pensar também é o seguinte, Chicão. Nós temos uma academia ruim, medíocre. Não é ruim, é medíocre a academia brasileira. E eu vou te dizer por quê. Os dados divulgados pela OEA no segmento de educação dão conta de que o Brasil é um dos países que mais investe em educação em valores proporcionais no seu orçamento. Então tem dinheiro. O dinheiro vai parar. Agora, dá uma olhada nas universidades federais. Dá uma olhadinha para você ver. E esses rankings aí, para mim, não vale nada. Porque sabe como é que funcionam esses rankings? Tem curso de mestrado, tantos pontos. Tem curso de doutorado, tantos pontos. Tem curso de pós, não sei o quê, tantos pontos. Tem curso de PhD, tantos pontos. Tem quantas cadeiras? São tantos alunos, tantos pontos. Isso aqui não fala em qualidade de ensino. Esses rankings dimensionam o tamanho. Agora você pega uma universidade de Stanford, pega a MIT, que é a Universidade da Moda, Massachusetts Institute of Technology, que é o maior instituto de formação tecnológica, engenharia de sistemas e análise de sistemas do mundo. As empresas do Vale do Silício ficam na porta do MIT esperando a garotada. O garoto sai com o diploma debaixo do braço, expõe o garoto dentro do avião e leva para o Vale do Silício, na Califórnia. Existe uma universidade na Índia, está me fugindo o nome, eu acho que é a de Bombaim, que chamam hoje de Mumbai, que tem um curso de formação de programadores. Os americanos buscam 250 indianos por ano, programadores de computador, para levar para os Estados Unidos. Eles levam os cérebros. Aconteceu um fato aqui no Brasil curioso, uma menina lá de Campinas, Ruxo, que estava no 3º ou 4º semestre de veterinária, desenvolveu um sistema, criatividade, desenvolveu um sistema de alimentação para aves. Os caras tomaram conhecimento lá, vieram buscar a menina, deram uma bolsa de estudos para a menina, levaram a menina para os Estados Unidos, a menina está lá estudando. Eles querem cérebros. Eles querem gente que pensa. Eles não querem, como aqui no Brasil, os gestores públicos só pensam em aumentar imposto, porque a solução para eles é aumentar imposto. A gestão pode ser uma porcaria, mas eles querem aumentar imposto porque é um grande gestor porque aumenta imposto. Vitorino, para ranquear isso, as universidades levaram em conta quem fez esse levantamento. Primeiro, a qualidade de ensino, medida pelo número de ex-alunos que ganharam prêmios internacionais, medalhas proporcionalmente ao tamanho do corpo discente, aos alunos. Empregabilidade dos ex-alunos, medida pelo número de ex-alunos que chegaram ao posto, os maiores postos das maiores empresas do mundo, proporcionalmente ao tamanho do corpo discente. Qualidade do corpo discente, os alunos, medida pela quantidade de professores que ganharam prêmios internacionais, medalhas... Tem critérios mas é evidente. Qualidade das publicações, medida em número de pesquisas publicadas na mídia especializada. Influência, medida pelo número de pesquisas que aparecem em veículos de grande influência. E citações, medida pelo número de vezes que as pesquisas da universidade são citadas com embasamento de artigos de trabalho. Não, ela é bem embasada, sim, a pesquisa, para apontar... A melhor brasileira está em que lugar? 77. 77º. Não precisa dizer mais nada. Pois é. Não, exatamente isso. Agora, não vejo outra forma da mudança senão pelo voto, né? Nós temos eleições. Daqui a 4 meses. Exatamente. E aí, um dos candidatos, Ciro Gomes, deu uma entrevista no Roda Viva na segunda-feira e o Lula já se manifestou a respeito de Ciro Gomes. Tá aqui. O que disse o Lula a respeito de Ciro Gomes? O Lula Está com medo do Ciro Gomes? Não, o Lula recebeu uma comissão de deputados, do Partido dos Trabalhadores, do PT, em fase de extinção, que chegaram nele, o presidente, etc., aquelas coisas, aquelas mesuras que fazem para o Lula, mas ele já está acostumado com isso e tal. Disseram, mas o que o senhor acha do Ciro Gomes? Ele disse, olha, é um bom quadro, mas não é líder. Acabou. Eu acho que o sonho do Ciro Gomes ser presidente do Brasil acabou hoje com essa do Lula. Está aqui. Deu nos dedos dele. Mas, dona Carla, a notícia mais importante no mundo hoje veio do esporte e do futebol. É verdade. 72 horas depois do Real Madrid ganhar mais uma Champions League, que a gente já falei tudo aqui, Zidane, surpreendentemente, pediu suas contas e saiu do Real Madrid. Não é mais técnico. Zidane fez uma jogada
que os grandes técnicos europeus fazem, que se chama ano sabático. Ganhou tudo, fica um ano sem trabalhar, espera uma melhor proposta, ou de olho na seleção francesa, que eu acho que talvez não ganhe a Copa do Mundo, mas é uma das cotadas, mas não ganha, ou, de repente, um time tipo o Chelsea, que estaria sem treinador se demitir Antônio Conte. Os 3 preferidos são Pochettino, um argentino que pouca gente conhece aqui, que acertou o Tottenham, um time médio a grande na Inglaterra, Joachim Löw, esse sim é o cara, é o técnico da Alemanha, mas difícil de tirar de lá, e um jogador da casa, Guti Hernandes, que começou nas categorias de base. E a outra que me emocionou muito foi que a FIFA, enfim, se sensibilizou com Paulo Guerreiro. Eu conheci Paulo Guerreiro quando ele veio aqui a Porto Alegre. Ele vai jogar a Copa, né? Ele ganhou um efeito suspensivo e vai jogar a Copa do Mundo. Porque aquela história da cocaína não ficou tão provada, porque na cultura boliviana e peruana, tomar um chá com folhas de coca é uma coisa normal. Ele estava gripado, então ficou diz que não diz, e o Peru fez, até o presidente peruano ligou para o presidente da FIFA. Eu achei que isso aí foi uma coisa muito legal, dona Carla, e além do Guerreiro ser uma figura, um personagem, o Peru é um país tão simpático e merecia ter o seu Neymar da vida. E na terrinha, o Grêmio, que está nas quartas de final da Copa do Brasil, fez a segunda melhor campanha da Libertadores, está entre os melhores do brasileiro. Tem gente, que nem meus coleguinhas da Granal, que acha que o Grêmio está fazendo uma má campanha. Pô, mas para aí, que má campanha? Quer dizer, o Grêmio tem que ganhar tudo, não pode empatar com o Fluminense. Quer dizer que o Fluminense... Retrancado, sei lá, aí é muita loucura. Vou aproveitar também. Que tu estás falando de futebol, só deixa eu fazer aqui um parênteses. A gente recebeu aqui a visita do Avelini e o Avelini é um vencedor já há 35 anos com a revista Gol. Ele deixou aqui a revista para a bancada do Atualidades Pampa. Olha aqui, ó. E ele fala, olha, o Avelini vai para a Copa do Mundo na Rússia, hein? Vai, já está cadastrado lá, já está pronto para ir. E aqui tem uma matéria com o Tite dizendo que o Brasil é um dos favoritos. Lá ele vai fazer várias matérias a respeito da Copa do Mundo. Ele que parece que já participou de 6, já fez a cobertura de 6 Copas do Mundo. É a maior revista esportiva do sul do país e ele esteve no título mundial do Grêmio, esteve no título mundial do Internacional e faz o acompanhamento das Copas. Não, é um trabalho dele. Anos, é impressionante. Uma revista, ele é guerreiro. Esse é guerreiro, em particular. Dona Carla... Eu 35 anos fazendo sou um guerreiro. Também é outro guerreiro. Em relação ao guerreiro, já que estão falando de guerreiro, eu particularmente fico feliz de saber que o Guerreiro vai disputar a Copa do Mundo, mas eu não acho legal o cara se drogar para ajudar o Peru. Ele não foi... Você não fez. Mas não se drogou. O Chicão não entendeu, vou ter que rir de novo. Ele entendeu. Vou ter que rir de novo para ele entender. E que eu só entendo as coisas... Pois não. É que o Chicão é muito ingênuo. Eu sou um homem litúrgico. Eu sou um homem com 2 faculdades. Eu não entendo esses papinhos aí. Pois não. Dona Carla, Mário Quintana... Nos apresentou, quando jovem, Mário Quintana, ele disse assim, eles passarão, eu passaria. Litúrgico. E nada mais, nada menos do que 30, 40 anos depois, nada mais, nada menos que Michel Temer faz uma paródia do que disse, porque ele disse, as pessoas passarão, eu passarei, mas as instituições ficam. Assim ele abriu a palestra que ele fez na Assembleia Geral de Deus, onde ele foi convocado lá, na 55ª edição, para falar sobre a greve dos caminhoneiros. Falando nisso, osul.com.br, em evento evangélico, Michel Temer disse ter sido iluminado por Deus. Exatamente, essa é a notícia. Então lá ele falando, ele contou das questões da greve, disse que está iluminado por Deus, disse que defende a liberdade de imprensa e todas as outras coisas. Na verdade, eu trouxe essa matéria para fazer um reconhecimento pessoal. Eu abri muito criticando ele, primeiro, como eu disse, houve 2 momentos, houve o primeiro acordo, onde o governo estava omisso, não estava dimensionando o tamanho da coisa, mas a partir da construção do segundo acordo, eu preciso reconhecer que o presidente Michel Temer assumiu o comando das negociações e o governo mostrou
pulso, mostrou organização, aquilo que se exige de um presidente da República. Como eu não tenho compromisso nenhum com ser crítico sempre com alguma coisa, eu preciso fazer de público esse reconhecimento. O segundo acordo com o comando do presidente Michel Temer saiu e funcionou, e o Estado como um todo, o Estado com E maiúsculo, voltou a funcionar. Olha o que diz Irajá Luz no atualidades@pampa.com.br. Esse governo é podre mesmo. Diz que vai reduzir verbas da educação e segurança na tentativa de jogar a culpa na categoria dos caminhoneiros. Irajá Luz, de Porto Alegre. Já no WhatsApp, Gustavo Vitorino. Olha, tem aqui, eu falei no impeachment do Gilmar Mendes, e o nosso telespectador mandou aqui, já tem uma página, viu, de assinaturas de pessoas pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. O cidadão mandou para mim aqui nada menos que mais de 100 vezes a mesma mensagem. Tá bom, já coloquei no ar, tá certo? Só que o senhor é o seguinte, o senhor mandou a mensagem e não assinou. Ah, não, tá aqui, desculpe, seu Marcelo Décio. Seu Marcelo Décio mandou aqui uma página com abaixo assinado da população pedindo o impeachment do Gilmar Mendes, www.change.org/ e aí vem um negócio que ninguém vai escrever, que é exigimos o impeachment do Gilmar Mendes. Você acha que se botar no Google consegue chegar, vai lá no com Google, certeza. É uma boa ideia. Enfim, ele mandou 182 vezes a mesma mensagem. Obrigado, viu, seu Décio? Foi muito legal. Esse realmente quer o impeachment do Gilmar Mendes. Mas com certeza, se isso ganhar força, eu acho que quantos % da população quer o impeachment do Gilmar Mendes? Eu acho que hoje passaria de 85% a 90%. Mas quem conhece o povo nem sabe quem é. Agora, falando em pesquisas e também na forma com que os veículos se manifestam a respeito das pesquisas, eu vou ler 2 títulos para vocês, tá? 2 manchetes. Mesmo com a roubalheira na Petrobras e o preço dos combustíveis nas alturas, uma pesquisa indica que a privatização da estatal é rejeitada por 55% dos brasileiros. E a outra... Ih, perdi a outra. Espera só um pouquinho, vou ter que achar. Agora eu vou ter que achar a outra. Eu vi essa pesquisa. Tu viu? Essa pesquisa foi Datafolha, né? Aí já... Ah, não, achei. Olha aqui, ó. Não achei nada. Ai, me perdi. Tem mesinha anexa ali? Peraí, só um pouquinho. Tem mesinha. Tem. Tem grande faz a dona. Não, agora eu vou ter que procurar aqui na internet, que eu sei onde que eu achei. Mas eu vou voltar com essa matéria. Enquanto isso, a pesquisa que eu vi era da Datafolha, então pra mim já... Não, é a Datafolha. Eu tenho uma notícia do QG do Alckmin em São Paulo. O Alckmin não decola, o João Dória está sentadinho na cadeira esperando a oportunidade, o amigo dele, a criatura, né, porque ele foi criado pelo Alckmin, e a preocupação do Alckmin hoje é o Bolsonaro, é chegar próximo ao Bolsonaro. Eu acho difícil, né, porque a pesquisa mostra o Bolsonaro com 18, 19 e o Alckmin com 6, 7 da pesquisa. Então é uma diferença muito grande. Lembrando sempre que o Alckmin não é conhecido no Nordeste, não é conhecido no Norte. Aliás, eu fiquei espantado com o nível de analfabetismo no Nordeste do Brasil. 14,5% dos nordestinos são analfabetos. Vocês imaginem isso, né? O Rio Grande do Sul não tem um dos índices mais baixos como Santa Catarina. Então, o Nordeste brasileiro é o paraíso dos analfabetos. 14,5%. Isso vem legitimar essa pesquisa que nós falamos sobre educação no nosso país. Agora, quando a gente pensa, voltando ao assunto do Alckmin, que o Alckmin, né, que se diz o candidato de centro, né? Talvez ele possa crescer, mas do jeito que está, eu duvido que sequer ele vai ser candidato pelo PSDB à presidência da República. Eu tenho a impressão que na última hora vai entrar o Dória aí, e o Dória tem mais argumentação, e o Dória é muito bom de microfone, senhor Gustavo Vitorino. Eu acho que o Dória vai para o governo do Estado de São Paulo. Não, isso ele já está. Nós trouxemos ontem aqui, lembrando a Carla que está chegando conosco, a pesquisa do Ibope de São Paulo, especificamente São Paulo, impressionou o baixíssimo índice. Em São Paulo. Em São Paulo. Então fica muito difícil. E como está precisando, nós estamos há 4 meses da eleição, Gustavo, e não surge um fato novo, não surge alguma coisa, não podemos afastar essa hipótese trazida pelo Marne, realmente de surgir um nome novo que São Paulo adotasse e a partir de São Paulo irradiasse para o resto do país. É que o Dória, o cartão de visita do Dória, que seria a gestão da Prefeitura de São Paulo... Ele cortou para ir para o governo. Isso aí ele começou muito bem, aí foi se perdendo. Foi se perdendo, errou, fez umas barbeiragens lá, e aí o Ministério Público lá de São Paulo começou a pegar no pé dele, porque a gente sabe, né, que
esquerdinha está na máquina, né? E aí começaram, ele quis limpar a Cracolândia, aí o Ministério Público não permitiu, porque os direitos humanos, aí veio não sei o quê, aí o Boulos esse cresceu na parada, e aí tudo isso na gestão do Dória, entendeu? Então, assim, o Dória teve problemas na gestão dele. Ele começou bem, de forma bem midiática, todo mundo apostando, mas aí foi... Na verdade, a questão é nós não concluímos na bancada. Nobre advogado, tanto a pesquisa do Ibope que o doutor Ruxo falou, quanto a minha do Datafolha, as duas são praticamente iguais. Tem um dado interessante ali. Álvaro Dias, 1%. E não tem jeito. Não vai conseguir decolar. Não vai conseguir. É que o Álvaro Dias, ele não tem... uma campanha como essa exige contundência. Ele não tem. Ele não tem. O Álvaro Dias é um cara educado, um cara polido. Por exemplo, o Ciro Gomes hoje chamou o Bolsonaro de boçal. Quer dizer, o Bolsonaro subiu mais 2, 3 pontos e o Ciro Gomes desabou. Ainda mais agora que o Lula desautorizou ele de esquerda, desautorizou ele. Ciro Gomes, acho que hoje... Ele perdeu o discurso. Ele perdeu o discurso, ele começou a atacar, a ofender, e o Ciro Gomes, todo mundo sabe, quem conhece sabe. É um cangaceiro. Boca e roto, cangaceiro lá no destino, que vem com aquele discurso bacana, mas na primeira pressão que ele sofre, reage de forma agressiva. Só no Ceará ele tem mais de 80 processos por falando dos outros. Vou dizer mais, o Ciro Gomes é muito mais enrolado com a justiça que o Bolsonaro. Eu achei, deixa eu só ler aqui o título. Mesmo com a roubalheira na Petrobras e o preço dos combustíveis nas alturas, uma pesquisa indica que a privatização da estatal é rejeitada por 55% dos brasileiros. E a outra diz o seguinte: despencou a resistência à privatização da Petrobras. Uma das notícias diz, é claro, que o brasileiro, apesar de tudo que acontece, não quer a privatização, mas deixa para depois para dizer que antes 74% dos brasileiros não queria a privatização. Agora 55% apenas, porque caiu bastante. Então, como um título, uma manchete faz toda a diferença com os mesmos na hora, números, né? Com os mesmos números. Uma está dizendo que os brasileiros não querem e a outra está mostrando que despencou essa resistência à privatização. E será que a Petrobras é nossa? Não, nunca foi. A Petrobras da Bolívia. Nunca foi. Mais da Bolívia. A Petrobras é caixa de político ladrão, é dos seus funcionários, que, claro, constrói a empresa com o seu trabalho, e é ferramenta de manipulação política. Do povo brasileiro, nunca foi. Porque nós pagamos, em termos proporcionais, uma das gasolinas mais caras do mundo. Agora, então, nem se fala. Então, a Petrobras nunca foi brasileira. Estava aqui o meu título. Me perdi, consegui me perder. Acho que eu não estou bem. Vamos parar com essa ilusão de que... olha aqui, ó. O maior consumidor de petróleo do mundo é os Estados Unidos. Não tem nenhuma empresa estatal. A Texas, olha lá, do estado do Texas não é? Não, concorrência. Lá tem Falando Shell, nisso, a fim de protesto, termina a greve dos petroleiros no Rio Grande do Sul. O sindicato da categoria no estado seguiu a orientação da Federação Nacional de encerrar a paralisação. A Justiça do Trabalho determinou uma multa, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho determinou uma multa e ontem ampliou a multa para 2 milhões, aí passaram a contar até 10 e para... É que a greve dos petroleiros, aqui, ó, vamos ser justos, ela veio num momento inoportuno. Mas eu não acho que a greve dos petroleiros é de todo vazia. Tem cunho político? Tem. Mas eles estão pedindo coisas ali que vêm ao encontro ou de encontro ao interesse da população. Em alguns casos. Em outros, ao encontro do interesse da população. Primeiro, os petroleiros querem que se abra a caixa preta Petrobras. Se abre a caixa preta. Para aí, está saindo a 2,06 aqui, o combustível está bom. Vamos ver o custo. Os petroleiros, Chicão, o cara que está com um alicate lá na bomba, apertando negócio, com macacão, o cara quer saber por que os diretores dele têm 6 dígitos, andam de jatinho da Petrobras. Ele quer saber por quê. E é um direito que ele tem. Então, a greve dos petroleiros chegou no momento inoportuno e tinha que acabar mesmo. Mas eu não acho que os petroleiros não tenham uma pauta justa para reclamar, porque estão defendendo a empresa deles, o emprego deles. Pô, se alguém... pensa bem, tenta imaginar, se nós trabalhamos numa empresa pública e os gestores começam a fazer lambança com a minha empresa, é o meu emprego que está na reta. Eu vou para a rua, vou protestar. É o que os petroleiros querem fazer.
Os petroleiros, na verdade, eles não estão contra a população, eles querem alertar a população para o que está acontecendo. E essa é uma iniciativa válida, porque olha aqui, ó, vamos de novo. 2,06 a gasolina sai, chega a R$5 na bomba para o consumidor. O que acontece no meio desse caminho? O que acontece? No meio do caminho aqui tem, não sei o quê, tem o Sartori, tem as distribuidoras, tem o... E o dono do posto é o que menos ganha. Tem o Sartori. Na verdade, uma greve... E tem o Sartori. Na verdade, uma greve, quando é marcada... Não, ele não deu uma declaração nessa crise. 30, claro, né? Outro estava escondido debaixo da mesa. Na verdade, quando uma greve é marcada, ela tem que, a exemplo das leis aqui nesse país, ela tem que pegar. Ela foi marcada sobre uma égide. A égide da greve dos caminhoneiros, uma revolta nacional, e aí aproveitaram, aí sim, politicamente, marcaram uma greve ali. Tão logo a greve dos caminhoneiros se esvaziou, a própria greve dos petroleiros, ela ficou mal. Ela nasceu esvaziada. O povo só queria que todo mundo fosse para casa, que os supermercados fossem enchidos novamente, que todo mundo abastecesse e nós recomeçássemos. Então, ela não conseguiu empolgar, embora, como disse bem o Gustavo, todos os argumentos dela eram muito fortes. Então, acho que ela nasceu morta num momento inadequado, e só que, como eu digo, todas as receitas elas estão reprimidas. O assunto voltará mais adiante. E essa paralisação dos caminhoneiros, quem sentiu muito foi o setor de turismo, em especial porque hoje feriado, e também tem muita gente que fez feriadão ou faria feriadão, já tinha alugado casas e feito reserva em hotéis, e mais de 40% das pessoas, em alguns lugares até mais, resolveram não ir, porque não tem nem certeza se consegue gasolina para voltar. Então, como é que essas pessoas vão conseguir recuperar? Porque o setor já não anda muito bem. Mas a bem da verdade, Carla, quem pretendia viajar estava com esse problema ontem, mas hoje, ao final da tarde, a situação já estava bem... Praticamente. As filas eram 5, 6 carros, 8 carros. Mas as pessoas antes tiveram que desfazer a reserva, porque não tinham certeza se isso... Porque ninguém faz uma viagem. Então, lá 2 dias atrás era diferente. A prova da OAB passou por dia 10. Foi trocado. Nós, quando chegamos no programa ontem aqui, chegamos 19 horas, 19h10. Só veio de bicicleta Para gente ontem, que não chega atrasado, para mim que sou comportado, já chego preventivamente, o prefeito tinha recém anunciado que 70% dos postos já estavam regulados. E o que se viu hoje durante o dia foi a normalização. E a fim, eu peguei isso como um dado histórico. A Polícia Rodoviária Federal disse que o último imbróglio de caminhões das estradas, isso em informação nacional, foi desfeito às 12 horas, exatamente ao meio-dia. Acabou sendo a data oficial do fim da greve dos caminhoneiros. Pela manhã ainda haviam 9 embaralhamentos e ao meio-dia oficialmente decretou-se o fim da greve dos caminhoneiros. Não existe nenhum bloqueio no Brasil. Teve uma nota oficial divulgada agora no final da tarde. O ministro Padilha deu entrevista junto com o diretor da Polícia Rodoviária Federal e ele informou que não existe nenhum bloqueio. Só existe uma encrenca que é no Porto de Santos, mas lá tem um componente político lá, os estivadores, é um negócio localizado que também fugiu um pouco da proposta dos caminhoneiros. Eu acho que nessa greve os caminhoneiros obtiveram o que queriam. O governo está aproveitando para fazer sua politicalhazinha, dizendo que vai tirar tirando 3 bilhões, o governo vai ter que tirar 3 bilhões de investimentos na saúde, na educação. Peraí, e por que o Michel Temer liberou 2 bilhões, então, no final do ano passado, para se segurar no poder? Liberou 2 milhões para as emendas dos deputados amigos que votaram nele. Que votaram para que ele não fosse investigado. Por que não corta as regalias dos políticos? Mas as regalias. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio de Alegrete que explica tudo. Marco Aurélio. Boa noite, pessoal. Tenho uma dúvida. Qual é a carga final horária de um deputado federal ou senador? É sério que eles trabalham de terça a quinta? A segunda e a sexta é mais para comemorações e homenagens? Sim. A segunda e a sexta, comemorações, homenagens e nada a ver. Agora, já a relação a trabalhar de terça a quinta também é duvidoso. Também é relativo. É que, na verdade, teoricamente, o Gustavo foi muito sincero, mas há uma explicação oficial. É que segunda e sexta eles são em deslocamentos para as bases, já que eles não estão nos seus estados, e eles voltam, então, para ter o contato com o senhor. Por isso que é aceito segunda e sexta-feira, que não tem a sessão. O também quer voltar para as bases. Mas espera só um pouquinho, segunda e sexta é demais. É demais. Não, é deslocamento e para ir para as bases. Pessoal, não é eu, não sou deputado. Eu estou dizendo que há uma explicação. Se tu falar com qualquer deputado e até os sérios,
eles dizem isso. Sexta-feira é para tu deslocar de lá e mas se um sério diz isso para mim, eu digo, pode ter sessão sim segunda-feira à tarde, pode ter sessão sim sexta-feira de manhã. Agora, exatamente. Eles têm gabinete, cada um tem trocentos assessores, tem preferência nos aeroportos, tem passagem livre, tá? Marca no primeiro avião de segunda-feira, pega o avião, vai estar em Brasília. Olha, Gustavo, eu me daria satisfeito se de terça a quinta o troço funcionasse já a pleno, se votassem as coisas, se não se jogasse para baixo da mesa. Mais uma coisa que iria para baixo da mesa do Gustavo ali. Posso falar agora? Seria os processos. São os dois que falam aqui na ponta, o Chicão tem razão. Os dois. Eu só falei uma vez aqui, mas não tem problema. Mas isso a gente já sabia que ia acontecer. Não, mas é uma injustiça. É o já vim para a ponta aqui. Ele é o áulico. É o áulico. Dá uma choradinha. Eu quero dizer para vocês, depois de toda essa brincadeira, de que um dos grandes problemas do Brasil são essas nomeações que vocês sabem. As nomeações de pessoas não técnicas, que não sabem absolutamente nada. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês, porque eu não, o prolixo, o rolation não é comigo e tal, né? Pelo menos 4 conselheiros da Eletrobras relutam em aprovar o nome, olha o nome dela, Vitorino, Aracilba da Rocha, para dirigir o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Alegam que o cargo exige experiência técnica e ela não conhece nada desse centro de pesquisa. Ela foi secretária de Finanças da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, e a indicação do MDB da Paraíba para ocupar esse cargo na CEPEL. Pô, para. Repete o cargo, diretora de pesquisa. Vai ser diretora de pesquisas de energia elétrica da CEPEL e ela era secretária de Finanças da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. O mínimo que se exige é que seja um engenheiro elétrico. MDB. Quem é o padrinho? Não, deve ter alguém, o MDB da Paraíba lá, que quer colocar essa senhora. O mínimo que se exige é que seja engenheiro elétrico. Mínimo? Sim. Pois aí bota uma moça que era do quê, da Campina Grande? Ela é secretária de finanças da Prefeitura. O senhor não presta atenção quando eu falo? Não. Eu sou obrigado a prestar atenção quando o senhor fala. Na gala, posso me falar? Trata assim, seja assim. Eu fui silenciado. Todo mundo sabe, eu estou escrevendo um livro dos meus 35 anos de televisão. Você vai me presentear com o livro, né? Vou, claro. E o seguinte, é uma cronologia desde 83 até os dias atuais, então muito demora muito. Isso, eu rolou na internet um boato que eu estava mentindo, que eu não gravei em Los Angeles o roteiro de Uma Linda Mulher que teve no filme Julia Roberts e Richard Gere, no Wilshire Regency Beverly Hills, que é um hotel que dá bem na frente da Rodeo Drive, e eu gravei todo esse circuito com o Cameron Alexandre Stein. E naquela época, cara, não tinha telefone celular, então a câmera fotográfica nós não usava, nós usávamos a câmera de filmagem. E eu não tinha foto. E não é que eu consegui recuperar, e o Marne sabe disso e vai me afiançar. Eu consegui recuperar e vou mostrar aqui ao vivo, semana que vem, o filme da gravação, o programa aqui, um programa de 95, já faz mais de 20 anos. E fotografamos o frame congelado. Eu na frente do Teatro Chinês, que quem conhece Los Angeles sabe que o Teatro Chinês, ele faz parte do complexo da Calçada da Fama, onde era a entrega do Oscar, era sempre feito no Teatro Chinês, depois trocou para o Kodak Theater. O Marlon sabe disso, nos anos 40 era assim. Tem uma foto minha gravando no Teatro Chinês e outra foto do Hotel Wilshire Beverly Hills Regency e da Rodeo Drive, que nós vamos mostrar no livro, que vai ser um livro muito legal e vai ter inclusive um CD com um medley de 40 músicas, todas as músicas que fizeram parte da abertura do programa em 35 anos de televisão. Muito bem, Chico Tofani. Olá, boa noite, bancada. Pergunta aos senhores, o que ninguém comenta, mas todos sentem. Pensem no quanto os bancos estão faturando com toda essa greve. Haja visto que os trabalhadores e empregadoras estão usando o rotativo de bancos para cumprir os seus compromissos, diz o César Bertelli. Fica tranquilo que é só 200. O banco nunca faturou. É só 293% ao ano. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Isso foi boicote do Chicão, trocou a cadeira com o Marne. Carla, só queria explicar o que é a desoneração da folha de pagamento, que é uma das promessas do governo de fazer aparecer o dinheiro para cobrir isso. A desoneração é porque foram 56 setores, foram
foram onerados na sua folha de pagamento em 20% para cobrir um suposto roubo do governo. Então, agora eles desoneraram mais da metade delas, exatamente, que passarão a pagar, então, voltarão a pagar 20% da sua folha de pagamento. E isso há uma expectativa de entrada de receita, então, para cobrir este rombo do diesel, de 830 milhões. Esse é o número que eles esperam receber com a desoneração das folhas de pagamento. Espero que aqui no Rio Grande do Sul o professor não pague a conta com parcelamento de seus salários outra vez, pois a gasolina que precisamos para dar aula em mais de uma escola no mesmo dia, esta gasolina continua subindo. Quem vai pagar esta conta, senhor governador? O professor? Pergunta a Lígia Alcântara. O professor e mais todos nós, né? E a torcida do Flamengo toda. Aqui, ó, a dona Erna... do Grêmio também. Dona Erna Luci Peixoto diz o seguinte: roubaram a Petrobras e nenhum funcionário ou petroleiro estatal percebeu? Sabe por quê? É porque era o PT e esse pode roubar. Privatiza isso logo que teremos uma redução de 50% dos combustíveis. É a opinião da dona Erna. Dona Erna, eu me permita discordar da senhora, concordo em parte, porque roubaram durante 13, 14 anos, ninguém abriu a boca. Agora está essa gritaria. Concordo com a senhora de que, até porque o presidente dessa confederação dos petroleiros aí é da CUT, é ligado ao PT, enfim. Então, nesse ponto eu concordo com a senhora. Mas em relação a privatizar a Petrobras, eu que já defendi e defendo a privatização da Petrobras, mas não nesse momento e não agora. Primeiro, as contas da Petrobras têm que ser passadas a limpo e tem que se trazer a verdade, que foi o que eu trouxe. A gasolina, repito, sai custando pouco mais de R$2 da refinaria. É um preço até compatível e que pode ter muito lucro para a Petrobras se ela enxugar. Porque a Petrobras é um elefante branco em termos de empreguismo, de cabide de emprego. Então, assim, se enxugar a Petrobras, esses R$2 proporciona muito lucro para a empresa e pode sim ser uma empresa estatal. O que tem que se ver é o que acontece que depois ela chega a 5 na bomba. Precisa fazer justiça, né, Gustavo? Nós, os últimos 14 ou 15 processos que trouxemos, e tem mais um hoje para a gente trazer da Lava Jato, todos passam por contratos da Petrobras. Então, na verdade, está havendo, sim, não só a punição, como a condenação daqueles envolvidos. E a gritaria agora é porque, em descoberto, como descobrimos isso que ocorria, estão todos atentos, todos controlando, e que bom que a sociedade foi alertada para isso, para que nós não voltemos a repetir isso nunca mais. E tem um aspecto, você falou aí na reoneração da folha de pagamento, algumas pessoas mandaram aqui, o doutor Ruxo se enganou ali, falou no oneração e desoneração, mas ele corrigiu já. Então, assim, a reoneração da folha de pagamento, ela vai trazer um problema, viu, Marne? Grave, porque nós já temos quase 14 milhões de desempregados, 25 milhões desocupados, 27 milhões de desocupados, então vai trazer um problema grave. Eu já disse aqui, aliás, quando a dona Dilma Rousseff estava em campanha, ela esteve no meu programa na Rádio Pampa, e eu conversei com ela na entrevista e disse, mas ministra, na época ela era ministra, eu disse, ministra, o salário do trabalhador, ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Para vocês terem uma ideia, vamos pegar um exemplo simplório. Quem ganha R$1.000 custa R$2.000 para uma empresa. Porque tem 13º, tem impostos, tem não sei o quê, tem PIS, PASEP, tem diabo, carrega a mãe do badanha, tudo em cima. Tá? Férias, tá? Então a empresa que contrata alguém por R$1.000 gasta R$2.000. Um pouco mais de dois. O cidadão que recebe R$1.000 recebe pouco mais de 800, um pouco menos de R$900, porque tem o desconto de INSS, tem mais não sei o quê, entendeu? Então, assim, é pouco para quem recebe e muito para quem paga. O que fica no meio do caminho? O governo, imposto. Então, assim, quando a gente diz que o maior problema do Brasil é falta de gestão, é o governo, a gente prova em números. Essa reoneração de alguns segmentos vai provocar mais desemprego, porque tem empresa que não vai conseguir sustentar, não vai conseguir segurar. Fechar a empresa. Uma folha de pagamento hoje de 5 milhões em salários custa 10 para a empresa.
sabe? E menos de 3 mil, e pouco mais de 3 milhões chega na mão do trabalhador. E vai mexer, quem é que fica no meio do caminho? A sociedade, Gustavo, porque se tu separar por setores, 39 setores voltarão a ser onerados por isso. São 22, eles vão manter 17. 17 e 22 vão ser reonerados. Agora, o que causa mais tristeza, Vitorino, além disso tudo que você está falando, é o imposto de renda sobre salário. R$ 2.500 você pagar imposto de renda. 1.880. Você já está em 1.880? Então eu já estou sendo benévolo, bonzinho. Então, eles não reajustam a tabela. Se você pagar imposto de renda sobre um negócio, você fez uma grande comissão, uma comissão que você recebeu, isso eu acho absolutamente normal. Heranças, grandes fortunas, grandes heranças, pagar isso, tudo bem. Agora, pagar sobre o salário de R$ 1.800 imposto de renda, aí você tem o imposto de renda descontado na fonte. Aí você tem o INSS descontado na fonte. Aí você tem o imposto sindical que voltou agora descontado. Você tem... E aí você não tem educação, você não tem segurança, você não tem nada, não tem estrada, não tem nada. Na contrapartida é zero. É zero. Para eles ficarem voando de jatinho da FAB. E o pior é o seguinte, que pela reclassificação feita pelo PT quando estava no governo, quem ganha R$ 1.880 é classe média. Olha aqui, ó, a Débora Santos perguntou o seguinte sobre lockout. Boa noite, queridos, adoro vocês. Carla, seja bem-vinda. Ruxelindo, graças a Deus não vieste de camiseta. Vitorino, assisto todos os dias e não lembro da palavra lockout. Será que não foi no rabicho? Abraços, Débora Santos. Falávamos todos os dias aqui no... Todo dia o Ruxa falava. Talvez tenha... Eu não posso deixar terminar. Eu preciso mandar um abraço aqui primeiro pro Horizonte Venzon, meu querido. Falam tanto. Chicão fala tanto no Nova York. Eu gosto dele, apoiador do Ontem eu estive com... o Horizonte... Dá um recado que eu vou dar uma bronca nele. Não xinga o Horizonte. Vou um abraço. Nova York, onde fila virando a quadra, eu estive lá, tive o prazer, reencontrei nosso querido empresário lá. E uma querida amiga que retornou de São Paulo em tratamento de saúde, aperfeiçoou lá, cuidado, dona Fabiana Alves, um beijo grande, tá aí, lépida e faceira de saúde nos assistindo, então um beijo no fundo do coração. Fazer justiça ao Nova York, um dos melhores almoços que tem em Porto verdade. Inclusive, eu acho que amanhã eu vou almoçar lá. Chicão, tu tem e-mail? O Gustavo vai xingar o Horizonte, eu não vou deixar. Não vou xingar o Horizonte. Olha aqui, ó, Sadi Garcia perguntou... Depois, xingamento daqui a pouco. Gostaria de mandar uma mensagem especialmente, com maior respeito para o seu Chicão Tofani. Se ele permitir, será que poderia me enviar o endereço do e-mail dele? Eu não uso e-mail porque eu tive e-mail clonado, só uso WhatsApp e telefone. E também Facebook. Manda pro programa. Acessar no Face ou o Instagram do Chicão Tofani e mandar um direct para ele. Ou entra no Facebook do Chicão e deixa o recado lá, né? Ou manda para mim que eu entrego. Ou manda para mim que eu entrego. Não, já quer isso, não quer tem dar nada o teu e-mail. Eu mando pro Chicão. O senhor só tem uma namorada, ele tem diversas. Dona Carla, tem mais tempo. Ontem um telespectador me perguntou qual o melhor relógio automático do planeta. O melhor relógio do mundo é muito relativo. Agora, o melhor automático do mundo é esse aqui. É um relógio que não tem para venda no Brasil. E a marca no Brasil não é uma marca VIP, Oriento. Só que esse aqui é o Oriento M-Force, que só é vendido no exterior. É um Oriento que concorre com o Tag Heuer. Por que ele é o melhor do mundo automático? Por dois motivos. Ele tem um velocímetro do lado que mostra um painel de recarga. Porque o relógio automático, que depois você vai dormir, deixa ele fora do pulso, ele para de funcionar no outro dia. Nesse caso aqui, ele não. Ele continua funcionando pelo nível de recarga. E ele tem um detalhe, quando ele estiver parado, você coloca ele no pulso, ele é o mais rápido na reação do automatismo. Ele, em questão de milésimos de segundo, ele já está funcionando. Só que é um relógio que não tem a venda aqui, se chama Oriento M-Force. A melhor marca é aquela que funciona. O seu Humberto mandou uma mensagem aqui e ele disse: Vitorino, você esqueceu que ainda tem o ticket de ônibus e o ticket de almoço obrigatório para algumas empresas, de acordo com o que determina a lei. Valeu, seu Humberto, tem razão. Eu acho que custa mais do dobro, hein? E outras tem que ter restaurante ainda. Tem mais essa. Então, é difícil, viu? É difícil. Olha, ser empresário, ser investidor hoje no Brasil, aí eles reclamam que as empresas estão se mandando. Mas, é o Sartori mandando as empresas embora do Rio Grande do Sul com os tarifaços dele. Agora as empresas se mandando do Brasil. Olha, só não se mandaram ainda, sabe por quê? Porque o dólar está muito valorizado aqui no Brasil e para quem vem de fora para dentro é tudo muito barato. O Brasil hoje é um
pé de chinelo para comprar coisa, porque é tudo muito barato com o dólar do jeito que está. Mas olha, se o dólar der uma recuadinha, vai ser uma debandada. Se você acha que tem um imóvel e mora num imóvel próprio, você está fazendo um bom negócio, você está fazendo um péssimo negócio. Eu fiz uma simulação, queria que o Vitorino fizesse essa avaliação depois. Se você computar o que você gasta num apartamento, condomínio, IPTU, chamadas, luz, água, gás, garagem, segurança, e dividir tudo isso por 12 meses, quase que você aluga um flat num estilo milênio, Intercity, que tem tudo isso e mais, internet, televisão e decoração dentro do pacote. E você tem o dinheiro. No imóvel você não tem o dinheiro. E você pega esse dinheiro e coloca em qualquer aplicação, você daqui a 10 anos não tem mais que a valorização do imóvel. O imóvel terminou essa bolha da valorização. Então hoje o cara diz assim, eu moro numa casa própria. Mau negócio. Eu tenho um carro, mau negócio. O Uber é mais barato. Se você prefere a vantagem financeira. Agora, se você prefere a vantagem de ter a sua casa, tudo bem, ter uma família, legal. Agora, solteiro, tem que ter uma mega cobertura que nem o Ruxo, ou andar com uma Ferrari, senão está andando com uma carroça, que entra no shopping, tudo é Uber, tudo é aplicativo estacionado. Esse é o raciocínio que eu fiz no papel e posso te provar, doutor Gustavo Vitorino. E você que é um expert nessa matéria, que você é um advogado muito ligado ao mercado imobiliário e avaliza coisas, poderia... Voltaste a ser o advogado dele. Eu queria pedir encarecidamente às autoridades brasileiras que nunca convidassem o Chicão Topani para ser ministro da Fazenda. Porque essa tese Chicão, é uma bola na trave que eu vou te contar. Vamos lá. Vou resumir rapidinho para ti. Começa no automóvel. Começa no automóvel. Começa no automóvel. Tu compra por 80 mil, no ano que vem vale 50. Sim, não é tudo que tu gasta. Imóvel a média de desvalorização dos veículos é o seguinte. No primeiro ano, sim, mas no primeiro ano de 10% a 12%. No segundo ano, essa desvalorização chega a 17%, 18%. No terceiro ano, essa desvalorização pode chegar a 25% do valor do veículo. Essa é a progressão. O que acontece? Dependendo de como tu desloca, essa tem um componente subjetivo, o deslocamento do automóvel tem um componente subjetivo. Mesmo assim, você tem um patrimônio, você tem liquidez na mão. Mas e o cara que tem o dinheiro, ele não comprou o carro? Peraí. Não, aí que tá, ele fica com o dinheiro, mas esse dinheiro ele vai gastar. Ele vai gastar de uma forma que ele não vai ter o aspecto conforto. Eu prefiro discutir o aspecto imóvel, tá bom, porque o aspecto imóvel é melhor. O imóvel é o seguinte, o imóvel você tem liquidez, você tem o teu patrimônio preservado. Já o aluguel não, o aluguel você paga e morreu. Esse é o que se chama perdido. Se pagou, mas acabou. Um AP top em Porto Alegre é R$2,5 pau só o condomínio. Não, Chico. Não é mais barato? Eu nem 10 mil. Não, apartamento? Ali na Bela Vista? 5 mil, 3 mil, mais é mais. Mas, Chico, depende de onde tu quer morar. Não, quer morar. Você quer morar numa cobertura, na Bela Vista, coisa e tal. É isso aí que eu fiz o cálculo. Sim, mas olha bem. O show Ruxo paga 5 mil na cobertura. Tomara que a prefeitura não esteja vendo o programa, que vai fazer uma nova planta do IPTU do meu apartamento. Não vou conseguir pagar o IPTU do meu apartamento. Mas esquema Minha Casa Minha Vida, tu tem razão. Agora não é o caso do Ruxo. Não, mas não é. Você abrir mão de patrimônio pessoal em troca de investimento num país desequilibrado como é o nosso. Pois é, que investimento é certo. Você sabe quanto a cadeira de poupança está pagando? 0,40. 4% ao ano. Mas tem CDB que tu chega a 0,9%, livre de imposto de renda, 1%. Não. Ao mês, dependendo do valor. Olha, não tem mais banco pagando isso, Chicão. Não tem mais banco pagando isso. Os bancos aí, o Meirelles, que é o anjo protetor dos bancos lá, o Meirelles introduziu um esquema hoje no Brasil, montou uma rede no Brasil, que hoje, banco, as pessoas têm que fugir. Querem alguma coisa? Cooperativa. Porque cooperativa é transparente. Porque banco, rapaz, não está longe deles cobrarem 8, 10 reais o bom dia da gerente.
Dona Carla, posso votar na questão? Pode. Posso votar? Eu quero dar 50% para cada um. E ainda bem que a dona Magna não está aqui, senão eu ia chamar de Márcio Juízo. Mas eu ia ser chamado. Eu quero dizer o seguinte, em relação ao automóvel, eu concordo rigorosamente. A desvalorização que tu pagas para ter um automóvel. E se tu agrega ele, o IPVA que tu pagas por ano, o seguro que tu és obrigado até. Estacionamento. Então, para tu ter um automóvel, hoje realmente ele é uma coisa. Agora, como diz o Gustavo, tu quer conforto, tu paga. Aí não é uma questão econômica. Ter um bom carro não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, exatamente. É questão de poder e usufruir daquilo que tem. O Gustavo tem o poder. Agora, no imóvel é diferente. Agora, por isso que eu dei 50%. Por isso que eu separei. Eu queria votar as matérias separadas. Falei do automóvel. Agora, o imóvel, ainda eu discordo do Chicão. Eu acho que o imóvel ainda é a estabilidade. Ele nunca fica na sua valorização abaixo do padrão. E aí não ficamos sujeitos a essas políticas. Como eu vivi a questão do plano de 86, do Funaro, depois vi o plano Collor, depois teve a RURV, né, em 94. E como eu vivi esses planos, a estabilidade do imóvel ainda me... Quanto paga de condomínio na cobertura? Não pode falar. Ficou quieto. Vai chegar aqueles valores que eu falei. O Chicão faz uma pergunta. Não, mas eu falei dos valores. Um apartamento. Eu só quero dizer que o meu salário aqui da TV Pampa está em dia e o condomínio será pago em dia. Muito bem. Vitorino, isso quer dizer que ele ganha muito aqui. Muito. Ganha muito aqui. Porque se ele mora numa cobertura. Tem uma moto que vale 100 mil. Tem uma moto que vale... Tá ganhando muito bem. Tem carro, roupa. Eu não ganho muito na TV Pampa, eu ganho justo. Seu Gabriel, espero que esteja ouvindo isso. Olha a Márcia Doutor Gabriel, espero que esteja ouvindo. Espero que o doutor Gabriel esteja ouvindo essa minha manifestação. Não, e todo dia eu não ganho muito. É madrugada, filho. A noite é cara, todo dia. Alguém transmite isso ao doutor Gabriel, essa minha manifestação pública aqui. Cara, todo dia tá na noite, é caríssimo. Todo dia. E a namorada sojante, mas a namorada sojante... Mas ele paga nos restaurantes? Uma janta de 200 pila. É charinho para uma janta barata, 200 pila. É sanduíche, então. Tu acha 200 eu tô me sentindo... 200 pila é sanduíche, rapaz. Que isso? Dona Carla, eu tô me sentindo aqui no mundo do Facebook. No mundo do Facebook. Exatamente, sua vida tá lá aberta, como um livro. Não. E isso tudo, né? Isso tudo. Eu gostei que ficou tudo pra ti. Antes assim eu fosse. Mas ele é um exemplo de sucesso da bancada. Tá, vai, continua, Chicão, que é mais um... Ele é o galã agora. Não, eu quero posso voltar a falar sério, dona Carla? Não, o senhor sempre falou até para fazer justificativa ao meu salário, sim, que eu já declarei que está em dia. A segunda condenação do nosso ex-ministro Dirceu. Na verdade, ele foi condenado, a primeira condenação foi de 30 anos e essa ele já voltou a cumprir pena desde o dia 18 de maio. Mas, na verdade, estava no TRF agora para julgar a segunda condenação dele. E, Gustavo, sabe sobre o que era a segunda condenação que ele está sendo julgado? A nossa gloriosa Petrobras também. Foi um desvio lá de 2 milhões, no caso, deixa eu ver aqui, dos tubos da Petrobras. Num contrato sobre os tubos da Petrobras, então se descobriu alguma coisa, ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e há 11 anos e agora começou o julgamento no TRF4, que é a segunda instância, e o relator reduziu a pena para 8 anos e 10 meses. Então, o que segundo iria votar o desembargador Vitor Lais, ele então pediu vistas ao processo, está suspenso então o julgamento da segunda voto. Estamos com a primeira instância, 11 anos, segunda instância, primeiro voto relator reduzindo para 8 anos e julgamento parado. Eu não podia ter ficado depois dessa crítica que o Rússio fez comigo. Vamos para Xangri-Lá. Uma casa top em Xangri-Lá, para te impressionar, é 2 milhões de reais. Verdade. Naqueles condomínios. Mas um aluguel numa casa legal para te ficar 15 dias lá, porque mais de 15 dias não dá para aguentar a praia. É um aluguel, é 20 mil. Então você tem que viver 200 anos para pagar o que tu gastou em 2 milhões. Então, qual é que tá vantagem de ter uma casa na praia? Nenhuma. Você tá falando só do que o Chicão, o Chicão saiu da discussão do imobiliário para ir ter casa na praia, que é outra discussão. Ter ou não ter casa na praia. Eu vou concordar contigo. Eu vou ter que concordar casa na praia que o Vitorino vai lá e não paga aluguel, e suas pernas lá. E come churrasco. E come churrasco e fica na piscina.
de picanha. Com a namorada na piscina ainda. Ele vai de 2 aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tô concordando. Eu acho que vocês devem vender tudo. Vendo todo o patrimônio de vocês. Debaixo da ponte. E vão morar debaixo da ponte, anda de Uber. Dá tudo no banco. Tá tudo bem. Dá tudo no banco. Aí daqui a 5 anos, vocês vão pedir, ver se tem quartinho de empregado lá em casa para vocês dormir. Tá. E tem? Então, não. Junto com as catorritas. E a casa o apenas Tem, porque o quarto de hóspede, sabe qual é que ele usa? Para botar as 28 guitarras que ele tem. Aí eu estive lá na semana próxima passada e entrei novamente naquele quarto. Não dormirem lá. Exatamente. Ele já bota empilhado. Um dia eu vou tirar uma foto, e vou trazer e mostrar aqui. Exatamente. 28 guitarras empilhadas e ele não me empresta uma, ele não me empresta uma. Mas é muito, e ficam ali tudo enfileiradinha para que a gente não possa querer pedir para dormir lá. Enfileiradinho também, Mas é fácil saber o que acontece. Você dá guarida e dá pouso para quem você mais gosta. É verdade. Entre os amigos que eu tenho, as minhas guitarras, 1000 vezes as minhas guitarras. Certeza. Meus amigos, meus amigos, eu fico com meus amigos. E tô ainda aquele amigo do Vitorino, bem feito. Bem feito. Vamos falar nos aniversariantes, senão não vou deixar. Eles vão morrer tudo dentro de um carro. Mas tu tem uma casa de quantos quartos? Vamos falar da casa do Chicão. Vamos falar da casa do Chicão. O primeiro aniversariante de hoje, o senhor chamado, um alemão, o nome dele é... Onde é que está o nome dele? Perdi o nome dele aqui. Gregor Strasser. Gregor Strasser. Esse foi muito importante na política do século passado na Alemanha, porque ele foi um dos fundadores do nacionalsocialismo, ou seja, do partido nazista. Ele que descobre Hitler como orador. E ele foi morto num dia chamado A Noite das Facas Longas, né? Em que foram assassinados todos aqueles inimigos do Reich, recém-formado em 1933, ele foi assassinado em 1934. Ele foi também um dos articulistas de um jornal chamado Volkische Beobachter, que significa observador popular em alemão. E ele foi uma figura importante, mas ele se rebela contra as atitudes do líder, o Führer, o senhor Adolf Hitler, e ele é assassinado junto com outros nazistas da época que se insurgiam contra os regimes ou contra as ordens dele, que queriam tomar o poder e destituir o Hitler. Depois, quero falar também do Luiz Delfino. Luiz Delfino foi um ator brasileiro que fez muitos programas na Globo, Planeta dos Macacos, etc. Humorista, e humorista, eu trabalhei no Planeta dos Macacos, com figurante, aquele cara que fazia, abanava atrás. Eu me lembro do senhor lá. Eu namorava uma gata, que é a Madalena, que era uma das mulheres principais do... Mas quem o senhor namorou? Vai estar no livro. Vai estar no livro. Tem essa foto, deve ter essa foto também, né? O príncipe de Mônaco, o Rainier III, que morreu em 2005, casou com a Grace Kelly. Uma das exigências dele era que a esposa fosse virgem, né? Não, mas é verdade, é verdade. Então ela casa com ele, tiveram 3 filhos e tal. A Grace, a lindíssima Grace Kelly. Alguns dos filmes da Grace, alguns deles, um que quando começa o filme Alta Sociedade, High Society, que o Louis Armstrong começa cantando o filme, ela aparece de maiô, ela tinha 23 anos naquela época, ela era realmente... Ela era alta ou baixa? Alta, lindíssima, era uma graça, a Grace Kelly cantando. Sabe o que ela ganhou? Ela ganhou o disco de platina por vender mais de 1 milhão de discos cantando. Que coisa impressionante. E cantava, não cantava, né? E ela foi uma grande atriz na época. Olha, uma atriz média. Uma atriz média, mas ganhou o Oscar de melhor atriz. Ganhou um Oscar. Ela foi casada num filme que era o Bing Crosby, o ator, que era um alcoólatra, e ela protegia o marido. Mas era uma diferença de idade muito grande. Bing Crosby devia ter quase 60 anos e ela tinha 22, 24 anos de idade. Diferença de 40 anos? Eu não. Eu acho que as pessoas têm que ter no mesmo nível as idades parecidas. Bom, o programa, eu não posso pensar mais nada no programa. A diferença namorada do Russo para... Eu quero terminar os aniversariantes, vocês não deixam. Clint Eastwood. Tá errado isso? Clint Eastwood, completando hoje 80... Interrompa, colega. Ah, meu Deus. Clint Eastwood, completando 88 anos. 88 anos de idade, continua trabalhando. Isso é o que eu acho maravilhoso. Como Charles Aznavour, 93 anos, e continua cantando, e sendo na França ainda o grande sucesso. A senhora que veio de
de lá sabe disso, né? Ter discos lá de venda do grande chansonnier que é ainda o Charles Aznavour. O grande músico e produtor musical brasileiro, Ed Lincoln. Ed Lincoln, eu conheci essa figura no Rio de Janeiro, na Musidisc, que é uma antiga gravadora, não sei se o Vitorino chegou a conhecer a Musidisc, né? Do Roberto Menescal, do Boscoli. Ela ficava ali na Lapa, né? Uma daquelas ruelas ali da Lapa, era um estúdio fantástico, maravilhoso. Cheguei a gravar áudio, né, de alguns comerciais no estúdio dele. Luiz Carlos Miele, esse sim, era um gentleman, um cavalheiro, fez grandes programas humorísticos na Rede Globo, apresentou muitos programas de televisão e foi realmente uma lástima que ele tivesse falecido. O Miele tem uma passagem interessante na Festa Nacional da Música, há 4 anos atrás, quando ele veio. Não, do Gustavo ele não reclama. Quando eu interrompo a produtora, até a produtora fala lá de fora. Todo mundo fala. O Gustavo está agregando a informação. Da amizade dele com o Miele. O Miele, que eu não tinha o privilégio de conhecer, fiz amizade com ele na Festa Nacional da Música, tive a oportunidade de acompanhá-lo ao piano no You've Got to Wonder My Skin, um clássico do Frank Sinatra. Eu acompanhei ele no piano, numa das jam sessions lá no Hotel Laje de Pedra. Só para saber com o que é que tu tá quer dizer, eu tô falando. O senhor já teve alguém debaixo da sua pele? E a dona Carla deu razão pro Chicão. A Carla não deu razão para mim, a produtora também não deu. Completando 70 anos hoje, o Marco Nanini, o grande humorista e ator brasileiro. E a Marília Gabriela também 70 anos hoje. 70? Tá aqui, a idade dela. Nasceu em 48, 70 anos. 70 anos. Impressionante, tá? O Tom Berenger, ator americano, também de aniversário hoje. O Prentice, cantor e compositor brasileiro. A Leah Thompson, atriz americana. E ela, Brooke Shields, completando hoje 53 anos de idade. Tem que ver uma foto dela. The Blue Lagoon, a Lagoa Azul, que ela fez com 16 anos de idade, aquela cena de amor lá na praia, etc. Um filme bastante... Não é uma história boba, açucarada, mas que na época foi um grande sucesso porque ela lançou. E eu tinha uma gravação dela, que nessa gravação ela fazia um comercial de Nova York, a Big Apple. Ela fazia um comercial de como é bom conhecer Nova York, como é bom ir nos bairros de Nova York, como é bom visitar a Broadway, né? a rua Broadway, lá onde estão os teatros, os grandes teatros de Nova York, em Manhattan, né? Conhecer aquelas praças, avenidas, Estátua da Liberdade e assim por diante, que aliás foi um presente dos franceses aos americanos, né? E é bom que as pessoas saibam que Manhattan tem esse nome, a Ilha de Manhattan, porque morava uma tribo naquela, que era, evidentemente, o nome era Manhattan. São esses os aniversariantes. Eu quero contar para o Chicão Tofani que uma coisa que eu observei lá tanto em Paris como na Provence, é que os senhores, Marne Barcelos... É o interior da província. A Provence é o interior, o sul da França. Isso. Os senhores estavam sempre com as suas esposas da mesma idade, muito felizes, obrigado, de mão dada, contemplando as suas esposas. Não viu um senhor de idade com uma gatinha, Chicão. Não é Brasil, né? Nenhum, exatamente. Aqui é uma cultura completamente diferente. Eu quero dizer que o amor não tem idade. Eu queria. Qual é a idade da tua namorada, então? Não tem idade, não interessa a idade. O amor e as relações afetivas. Mas por que o senhor Chicão Tofani? Só me conte aqui, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Qual é essa intimidade do senhor Chicão Tofani? Quer saber quanto é que o senhor paga? Ele quer morar na sua casa? Ele quer saber qual é a idade. Pode fazer uma pergunta, se perguntar para mim, eu diria. Eu diria a idade da minha namorada. 18 anos. 18 anos que ela tem? Tem algum problema? Nenhum. É uma questão só de tablita. 50 anos a menos. Não, 60 menos que eu tenho. 60 anos. É uma questão de cultura, acho que. É cultura. É, cultural. Esse cara é muito chato lá. Não são chatos. Agora isso aí não... Você está agredindo, dona Carla. Isso é agressão. Não, isso não pode. Não, deixa. Porque ele não está pegando nem geriatria. E as tuas caturritas, Gustavo Vitorino? Continuo fazendo barulho. Muito? O bordel na minha janela continua firme e forte. É uma barulheira de manhã. Mas mesmo no frio? Sim, mas elas aquecem, né? Aí que rola, né? No frio. Eu até queria conversar com um biólogo para saber se isso tem ciclo.
Porque, pô, o ciclo delas não acaba mais, é aquela gandaia ali em frente. E isso só aumenta a população. Só aumenta a população. Mas tem cada vez mais periquita. Tem cada... Dá anticoncepcional para ela. Vou botar... Carla, ontem nós falamos aqui sobre o mercado de capitais. Eu sempre gosto de deixar sempre um rápido drops, como diz o Chicão, sobre o mercado de capitais, porque dá sempre uma tendência de investimento no Brasil, entrada e saída de dólar, e especialmente a balança comercial, que estabelece uma relação interessante. O governo brasileiro tem dois discursos. O primeiro discurso ele vai injetar dólar, fazer swap, injetar dólar no mercado para tentar conter a alta da moeda americana. Esse é o discurso público. Para dentro, o governo está louco de feliz que o dólar está caro. E a intenção é... Quanto está o dólar? Bem objetiva, ou seja, balança comercial. O governo quer que o país importe menos por conta do preço e exporte mais por conta do produto brasileiro mais barato no exterior. Hoje, duas autoridades monetárias foram questionadas sobre isso e saíram como entraram, de boca fechada. Ou seja, então, o governo brasileiro tem dois discursos, repito. O discurso de que vai segurar o dólar, que não vai deixar o dólar disparar, recuperar a confiança do Brasil, blá, 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 blá. E a outra, ele vai ficar quietinho. Chegou a hora de a gente nanar. Ir pra cama, dormir, fechar os olhinhos. E amanhã, mais um encontro. Nós estaremos nesta sexta-feira ao vivo. Claro, né, gente? Acabou o programa, preciso dar tchau, me despedir. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.